E agora, para fazer um pouco de polêmica, principalmente com meu amigo Rodrigo Matos, vamos botar o olho nos tipos. Não esqueça de dar o seu joinha, porque o joinha, eu não entendo muito isso, essa coisa dos algoritmos e tal, papai. Diz que, olha, que você nos dando joinha melhora a vida. Eu não sei bem de quem, eu até agora nunca jantei um algoritmo, nem almocei um algoritmo, mas diz que o Rubão fica enlouquecido, fica entrando aqui no meu ouvido. Pede joinha, o Marrinha não pede joinha. Ah, Cacilda Beca. Bom, o jornal O Globo, insuspeito jornal O Globo, na última segunda-feira. Insuspeito porque a família Marinho é publicamente rubro-negra, fez um editorial contra o novo estádio, dizendo que é oportunismo de Eduardo Paes o estádio do Flamengo na zona portuária do Rio de Janeiro. E elenca uma porção de argumentos. A maior parte deles elencada por mim aqui na terça-feira passada para o jornalista Rodrigo Matos, que de alguma maneira desfez um a um dos meus argumentos, quase me convenceu. Até acrescentei, dizendo que a Prefeitura de Madrid também ajuda o Real Madrid, que a Prefeitura de Barcelona também ajuda o Barcelona. Aí ontem, ou terá sido hoje, já não sei, Eduardo Paes, no Jornal Democrático, como é o Globo, responde ao editorial do Globo, negando qualquer atitude eleitoreira, dizendo que está fazendo o mesmo com o Vasco, facilitando a reforma de São Januário, que assim fez com o CT do Fluminense, do Botafogo, que o Flamengo vai trazer 3 bilhões de reais por ano para a cidade do Rio. E eu fiquei assim, inseguro que sou, entre o editorial do Globo e a fala do prefeito, ou a escrita do prefeito, eu disse para mim mesmo, preciso recorrer novamente ao meu oráculo nessa questão. Rodrigo Matos certamente leu tanto o editorial quanto o artigo do prefeito, e eu quero ouvi-lo. Juca, assim, primeiro essa discussão é pertinente, né? Estamos falando teve um benefício para o Flamengo na desapropriação, mas o terreno vai ser comprado, é um empreendimento privado, e o Maracanã houve uma concessão para o Flamengo dada pelo governo do estado. O argumento do Globo é de que você vai esvaziar o Maracanã e vai tornar ele inviável um elefante branco, porque o Flamengo não vai mais ocupar o estádio. Primeiro que eu acho que esse argumento não se sustenta. Por quê? Porque vai sair o Flamengo, em princípio até vai continuar jogando alguns jogos, né? Eu já até publiquei sobre isso, os clássicos cariocas continuariam a ser no Maracanã, esse é um ponto. E segundo que hoje tem um excesso de uso do Maracanã. Ele está com 70, 80 jogos no ano, ele não comporta está com 70, aí tem 35 do Flamengo, 35 do Fluminense. Aí o Vasco quer jogar mais 10, então você tem uma demanda excessiva no Maracanã. Não é verdade que mais de 3 estádios no Rio de Janeiro seria um desperdício. Em todos os lugares do mundo, em Buenos Aires, eu tenho muito mais estádios do que o Rio de Janeiro. Você vai para Londres, tem muito mais estádios do que o Rio de Janeiro. O Flamengo, para se tornar o clube que ele pretende em tamanho, ele precisa ter um estádio próprio. Não adianta, como argumenta o Globo, que mudar a licitação para tornar melhor para o Flamengo. Enquanto não for o estádio dele, não vai ter a geração de negócio e receita, porque o Maracanã é um estádio feito para a exploração com todo mundo. E ele é um patrimônio público que não pode ser do Flamengo, então não pode ser vendido ao Flamengo. O Flamengo tem que ter um estádio dele para poder obter receita e gerar a transformação do clube. Aí o argumento do Globo é que o Flamengo tem que sacrificar isso, se sacrificar para sustentar o Maracanã, sendo que eu acho que é um modelo perfeitamente viável para o Maracanã sem o Flamengo, que é um modelo de ter alguns jogos do Vasco, entre 5 e 10, de ter jogos do Fluminense, talvez possa ter um ou outro que seja deslocado se não tiver grande público, mas vai continuar tendo 25, 30 jogos do Fluminense, e de ter outros eventos. O Wembley não tem um time hoje e é sustentado. Então, assim, por que você precisa... Eu acho que está faltando um estádio no Rio de Janeiro. Em São Paulo, quantos estádios tem? Tem 3, porque são 3 times
e ainda tem o Pacaembu para eventos. Por que o Rio de Janeiro não pode ter 4 estádios? Eu não entendo essa argumentação. E por que o Flamengo é obrigado a sustentar o Maracanã? Qual o sentido dessa tese? Não vejo o sentido. Acho que tem como se criar um modelo perfeito, que o Maracanã vai ser sustentável, com alguns jogos do Flamengo, boa parte do Fluminense, vai ter 50 jogos no ano, e vai ter eventos, e ele vai se pagar. Ele não vai ser lucrativo, mas ele vai se pagar, que é o objetivo de o Estado não ter que pagar. Agora, para lucrar, o Flamengo precisa ter outro estádio. O argumento de Wembley é absolutamente adequado, né? O Wembley é reservado para pouquíssimos jogos, decisões das taças e tudo, né? É usado para eventos e tal, mas não é realmente um estádio usado toda semana em Londres, e nem por isso virou um elefante branco. Mas eu quero ouvir o carioca José Trajano para dar o voto de Minerva aí, porque essa é uma discussão entre cariocas, que o paulista aqui só gosta de botar um pouco de fogo, mas botar pilha. Mas queria te ouvir, Zé, como é que você olha para isso? Porque você é um nostálgico do velho Maracanã, já tem bronca do New Maracanã. Você teme que o Maracanã vire um elefante branco? Como você falou, para mim o Maracanã, isso aí não faz parte da minha história. Né? Eu sou daquela turma do Lúcio, né, do Simas, que preservam ainda aquela imagem do verdadeiro Maracanã. Olha, os argumentos do Marinha na explicação aí são bons, sabe? Agora, eu só queria saber que terceiro estádio é esse que ele falou que São Paulo tem. Nós temos o estádio do Corinthians, temos o estádio do Palmeiras. Peraí, Corinthians? São Paulo, Morumbi. Né? E o Pacaembu, que é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Pacaembu, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas são 3 times, né, na capital, né? Sim. Aqui são 4. Mas eu acho que os argumentos são bons. Eu acho que da construção do estádio no Flamengo, que vai gerar de dinheiro, vai vir aquela região, que é uma região que precisa ser revigorada, ali do lado da rodoviária, acesso para a ponte Rio-Niterói, acesso para o início ali da Avenida Brasil, aquela do Porto Maravilha. Eu acho que tudo bem. O Flamengo, com o tamanho que tem, como o time com o maior número de torcedores do país, precisa de um estádio mesmo. Maracanã é inviável em termos de lucro, em termos de sustentação, taxas e mais taxas. E é um estádio que não é do clube. Fluminense e Flamengo dividem ali a administração do estádio. Então, acho que tudo bem. Eu não vou fazer voto de Minerva, não. Eu já estou apoiando a construção do estádio. Convenceu o Trajano, convence qualquer Juca. Não, me convenceu. Não. Agora, tem o Julito. Agora, se quiserem reformar o Julito Coutinho lá na Baixada, a gente aceita também, sabe? Caiu lá com o vendaval, derrubou a cobertura. Vamos ver. A chefia está dizendo aqui o seguinte: ninguém questiona o Grêmio ter construído a arena dele e deixado o Olímpico abandonado. E o seu Riba diz: Carlos, Trajano, Juca, Rodrigo, a Globo bancará as taxas do Maracanã para o Flamengo. Viva o Motoclube de São Luís. Olha, eu também me convenço assim com os argumentos do Marinha. Eu considero o Rodrigo Matos, e não é de hoje, não é porque ele está fazendo o programa conosco e ele sabe disso, dos melhores repórteres desse país. E quando eu falo dos melhores repórteres desse país, estou falando dos melhores repórteres desse país. Não necessariamente esportivos, políticos, econômicos, culturais, não. Dos melhores repórteres. Mas certamente o Brasil perdeu um grande advogado, principalmente a Gávea. Vai argumentar bem lá longe. Olha aqui, ainda na área da cultura. Vamos lá. Eu quero primeiro fazer uma mera lembrança, fazer uma dica. Hoje temos Brasil e Colômbia. O maior escritor da Colômbia, um dos maiores do mundo, prêmio Nobel, aliás, de literatura, né? Gabriel Garcia Marques, gostava muito de futebol e era um torcedor muito especial. Nada a ver com Zé Trajano, nem com Marinha, nem comigo. Era muito especial. Porque ele dizia o seguinte, que não interessa para que time você torce, ganhar ou perder. O simples fato de ver um bom jogo de futebol traz uma alegria tamanha
que o vencedor ou o derrotado é o de menos. Pergunte a Zé Trajano se ele acha isso quando envolve o América, pergunte isso se ele acha isso quando envolve o Flamengo, e pergunta isso se ele acha isso quando envolve o Corinthians. Olha, mas Gabriel Garcia Marques escreve. Não, e eu quero apenas acrescentar. Tá, eu quero apenas acrescentar uma coisa. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 94, sobre as quais falaremos em seguida nas efemérides, quando a Colômbia foi para os Estados Unidos na situação de um dos favoritos e acabou sendo eliminada na fase de grupo, a bola com que se disputava as eliminatórias na Colômbia tinha o nome de Macondo, que era a cidade dos 100 anos de solidão, que é o mais badalado dos romances deste gênio chamado Gabriel Garcia Marques, o Gabo. Fala, Zé. Não, quero acrescentar duas coisas. Primeiro, em relação ao Gabriel Garcia Marques, que a Colômbia teve o Eldorado do futebol, no final dos anos 40 e dos anos 50, e foram jogar lá vários jogadores, alguns em fim de carreira e tal, porque o dinheiro estava correndo solto ali. E ele se encantou pela Helena de Freitas. Ele escreveu textos sobre... Ele se encantou pela elegância do grande Helena de Freitas, né? E você falou aí em repórter, grande repórter. Aliás, são poucos os grandes repórteres na imprensa brasileira hoje, porque o repórter está se perdendo. Todos estão virando comentaristas. São poucos os repórteres hoje em dia. São poucos os repórteres. Não são nem grandes, são poucos os repórteres. Eu quero falar de um grande repórter que continua vivo, chama-se José Hamilton Ribeiro. Está sendo lançado esse livro aqui pela Companhia das Letras. É uma beleza de livro, já li. Sabe, que eu ganhei, Zé. Vou ler agora a partir de amanhã, e tem várias reportagens dele, inclusive aquela que ele fez pela revista Realidade, quando ele perde a perna lá no Vietnã. Então, se nós estamos falando em grande repórter, esse aqui, sabe? E nessa coleção, além do Zé Hamilton Ribeiro, tem outro grande repórter brasileiro, mas esse nos deixou, que é o Joel Silveira, que tem um livro sobre a Avenida Paulista, que é um primor de reportagem, e faz parte dessa mesma coleção na Companhia das Letras. Você lembra da história da entrevista dele com o Getúlio, Trajano, do Joel Silveira? Que ele entrevista o Getúlio, e aí ele não anota nada. Acho que foi com o Getúlio isso, é que aí ele não anota nada. Aí no final, acho que o Getúlio, aí o Getúlio fala para ele assim: você não vai anotar nada? Aí ele falou assim: não, eu guardo tudo na cabeça. Aí ele falou assim: mas como guarda tudo na cabeça? Vai sair tudo errado e tal. Ele falou assim: se você tiver que depois, você reclama, tá? Não sei o quê. E aí ele reproduz, parece que ele tinha uma memória prodigiosa, né? Ele reproduz ipsis literis todas as aspas que ele pegou com o Getúlio, e o Getúlio realmente fica meio abismado e não tem como reclamar dele. Então o Joel tinha ainda essa maluquice de não precisar de gravador. E Joel tem um outro episódio com a Assis Chateaubriand, quando a Assis Chateaubriand o chama para dizer que vai mandá-lo cobrir a Segunda Guerra Mundial. E diz a ele: agora, Joel, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Eu não quero um herói. Eu quero um repórter. Eu quero matérias suas. Eu não quero ir receber você no aeroporto dentro de um caixão. Que é do cacete, né? Não te meta besta. Né? Exato. E Segunda Guerra Mundial, que teve um grande contista, grande jornalista, Rubem Braga, né? Que era muito mais contista e escritor, também cobriu a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Muito bem. E eu quero fazer menção aqui a dois atos que houve em São Paulo, tanto no domingo como na segunda-feira. No domingo foi inaugurado um mosaico feito pelo Arueira, grande cartunista Arueira, um mosaico de azulejos, grande músico também, um mosaico de azulejos na Praça Vladimir Herzog, para comemorar os 15 anos do Instituto Vladimir Herzog, para comemorar o aniversário de Vladimir Herzog, que teria feito 87 anos na última quinta-feira, um mosaico com 31 personagens do caso Vladimir Herzog.
Ele, os advogados, o juiz que condenou o Estado, o Enfio, o Aldir Blanc, a Clarice Herzog, o Audálio Dantas, que era então presidente do Sindicato dos Jornalistas, uma beleza de um mosaico. Foi inaugurado, está na Praça Vladimir Herzog, ao lado ali da Câmara Municipal. E ontem, segunda-feira, na Cinemateca, abriu-se uma exposição dos 15 anos do aniversário, dos 15 anos de vida do Instituto Vladimir Herzog, na Cinemateca, em São Paulo, com uma ampla amostra de fotografias da resistência, chama-se Sobre Nós, os resistentes, os que lutaram contra a ditadura, e haverá também exibição de filmes e tal, fica até dia 22 de julho, na Cinemateca, em São Paulo. Só completando, quem estiver em São Paulo, vai até domingo à Feira do Livro, né? Que é ali na Praça Charles de Mira, em frente ao Pacaembu, que é um negócio muito legal. Vários estandes, várias palestras, encontros, seminários e tal. Vale a pena. Muito bem. Vamos agora às efemérides do Zé Trajano, ainda sem vinheta, por incrível que pareça. E eu quero começar, o pior é que eu perdi aqui quem está escalado para falar o quê. Mas não, lembrei agora. Eu lembro os meus. Não, você começa falando de René Lacoste, que nasceu no dia 2 de julho de 1904 e morreu aos 92 anos, com 96. René Lacoste. Esse é dos casos que o nome dele, a marca que ele criou, se sobrepõe ao personagem, né? Se você pegar aqui, 99% das pessoas não vai saber direito que o Lacoste era um tenista de primeira linha, ganhou Grand Slam, dominou circuito e tal, não sei o quê. A gente vai lembrar do Jacarezinho, né? Que a história do Jacarezinho é porque ele era era conhecido como Jacaré quando era tenista, era um meio estrategista e tal, e depois ele monta a coisa da camisa polo que virou Lacoste. Você sabe que eu tenho um trauma em relação à camisa Lacoste. A camisa Lacoste. As pessoas talvez não conheçam, mas já que chutou, levantou, vou sacar aqui. Eu era estudante, jovem, fiz uma excursão pela Europa, e quando estava na Itália, eu me envolvi numa confusão, numa casa noturna, queria separar a confusão entre brasileiros e, a gente descobriu depois, carabinieri, vejam vocês, e Cortina d'Ampezzo, uma estação de inverno, no hotel onde foi filmado o primeiro, com Peter Sellers, o Pantera Cor-de-Rosa. Eu entrei para separar aquela confusão toda. E eu estava com a camisa Lacoste, que era meu sonho de consumo, que eu tinha comprado, nós fomos de ônibus pela Europa, tinha comprado uma camisa Lacoste em Paris. No meio da confusão, alguém puxou a minha camisa Lacoste, arregaçou aqui a manga. Eu, para proteger a minha camisa Lacoste, por causa desse senhor aí que criou a Lacoste, tirei a camisa. Fiquei sem camisa. Dentro da casa noturna, era calor, apesar de ser uma estação de inverno e tal. Era num hotel. Entra a guarda, os guardas solidários, que foram prender a gente, né? Porque um dos envolvidos na briga era chefe dos carabinieri do local, de Cortina d'Ampezzo, que é o único idiota que foi identificado como brigão, o cara que estava sem camisa. Fomos transportados para o presídio de Belluno, que é uma cidade próxima, houve um julgamento e eu fiquei com a pior pena por causa da camisa Lacoste. Veja, não é para ter tem 2 traumas dessa história. Eu peguei 6 meses, mas saí com liberdade condicional. E também no presídio, que nós passamos uma semana, tocava sem parar Canzone per te, do Roberto Carlos, que tinha vencido o Festival de San Remo. Então, na hora que servia a comida, era Roberto Carlos o tempo inteiro. Então, camisa Lacoste e Roberto Carlos cantando Canzone per te, tô fora. Como é que você ficou de camisa Lacoste no presídio?
Não. No presídio, não. Isso foi na casa noturna, na casa noturna. Mas aí eu não me lembro, eu acho que eu fui pro presídio com a camisa Lacoste, porque pegaram a camisa, me vesti, a polícia levou a gente algemado, descendo o morro até lá a delegacia, eu com ela arregaçada, aquela coisa toda, por causa desse senhor aí do tenista. La notte appena cominciata e già finita. Pelo amor de Deus, eu vou parar de... É um horror. Ai, meu Deus. Tocava toda hora nos alto-falantes do presídio. Coitado do Zé Trajano. Mas invariavelmente está de camisa Lacoste é Rui Castro. 99% das fotos do Rui tem o jacarezinho. Olha aqui. Quem também faria anos hoje, nascido em 1926 e morreu em 2021, o empresário Antônio Carlos de Almeida Braga. Muito mais que o empresário. Foi presidente do Bradesco, montou o time de voleibol do Bradesco, era um apaixonado por esporte, ajudou Ayrton Senna, ajudou o Guga, pagava, ia a todos os grandes eventos, tênis, Olimpíada, Copa do Mundo, se encontrava o Braguinha em tudo quanto era evento esportivo. E cada vez que ele entrava num restaurante e tinha uma mesa de jornalistas, na hora que a gente ia pagar a conta estava paga. Eu cansei de ver ele pagar contas para gente que ele não conhecia, então só para ser simpático ou para ter uma certa blindagem. Antônio Carlos de Almeida Braga. Grande. Se você lembrar, quando o Guga vence Roland Garros pela primeira vez, ele pula para fora da quadra, vai subindo pelas cadeiras para dar um abraço no Almeida Braga, no Braguinha. Exatamente. O Braguinha, grande figura. Faz anos hoje, Zé Trajano, Cláudio Adão. Faz anos. Grande Cláudio Adão. 69 anos. É isso. Grande atacante, grande artilheiro. Por onde passou? Artilheiro do Flamengo, né, do Vasco, do Botafogo, Fluminense, jogou no Benfica. E jogou na seleção brasileira. Ele era muito bom. Jogou no Santos. Né? Fazia muitos gols. É uma figuraça, né? Ele é genro do Luiz Carlos Barreto, né? Exatamente. Casado com a Paula. Com a querida Paula Barreto. Andou como técnico, ficou meio adoentado, teve que parar a carreira, mas é uma figura... Esse marcou o nome dele no futebol, como centroavante. Não jogou no América? No América não jogou. Não, no Bangu. Mas jogou... No Bangu. No Bangu jogou. Não, no Bangu jogou. No final mais da carreira, né? Já não salvo engano. Eu queria que você falasse também, Zé, do grande jogador de voleibol de Cuba, Joel Despem, que nasceu em 66, está comemorando aniversário hoje também. Foi um monstro, né? Quando Cuba teve uma seleção masculina, sensacional. Tinha a feminina, né? Que era a melhor do mundo, e a masculina também sensacional. Ele resistiu enquanto pôde, do mesmo jeito que o Teófilo Stevenson conseguiu resistir às propostas para lutar profissionalmente, ele foi resistindo, mas acabou cedendo e foi jogar na Itália. Ele mora na Itália. E foi um dos grandes jogadores de vôlei na época dele. E a seleção cubana era sensacional. Bruninho faz anos hoje, é de 86, portanto, 14 mais 24, 38 anos o Bruninho. Já virou Brunão, né? 38. Assunto para você, Marrinha. Então, acho que o Bruninho é desses casos que é um jogador talentoso, mas se você olhar os levantadores que o Brasil teve antes, né, que é o Maurício e o Ricardinho, eram mais talentosos que ele. Mas ele conseguiu, na aplicação, que é uma característica que eu acho que ele tem parecida com a do pai, né? E ele teve essa coisa de ser dirigido boa parte da carreira dele pelo pai na seleção. Dele ainda, né? E é ainda. Ainda. Voltou agora, ainda, né? Exatamente. É. Eu estava até vendo uma entrevista dele falando como é que é essa volta, que agora é muito diferente, porque o pai era o instrutor dele no início da carreira. E agora ele já é um jogador experiente, então é uma troca de feedback completamente diferente entre eles, né? Mas acho que é desses casos de uma aplicação. E é campeão olímpico, campeão mundial, 2 pratas, né? Carreira, enfim, o tamanho da carreira desse cara é gigante, né? Mas não podemos esquecer que é filho da Vera Mossa, da grande Vera Mossa, aquela geração magnífica da seleção brasileira. Primeira grande geração do voleibol Mossa Rezende, né?
Exatamente. Bom, agora nós vamos falar de uma jovem que está completando 34 anos, que o Rubão Lisboa exigiu que a gente falasse para embelezar o cartão vermelho. Ah, mas ele não achou a melhor foto dela. Mas por que ele fez isso? Porque ele está de sacanagem comigo. Ele está de sacanagem comigo. Vamos falar de Margot, como é que ela chama? Margot Robbie. É isto? Margot Robbie. Barrinha, o assunto é seu, para dar ciúmes da Carol. Então, o que eu acho legal da Margot é que assim, é uma atriz que tem esse estereótipo, talvez que a gente chame de loira, bonita e tal, não sei o quê, mas ela debocha. Os personagens que ela tem são meio debochados em relação a isso, né? Tem aquele Era Uma Vez Hollywood, que ela faz a Sharon Tate, né? Que a atriz que é assassinada, é um filme do Tarantino, e que é um filme totalmente debochado, ali o personagem do Brad Pitt também é debochado, enfim, é um filme engraçado. E tem um outro que ela faz que eu gosto muito, que é aquele que é a história da crise de 2008, o crash da subprime lá dos Estados Unidos e tal, e que ela faz uma loira que fica dando explicações complexas com cara de burra. Mas assim, ela dá explicações econômicas dificílimas e tal, quando o filme precisa dar essas explicações, ela aparece com uma cara de loira burra e dá a explicação mais sensacional que existe. Então eu acho que ela brinca com esse estereótipo, que óbvio que é uma besteira, essa coisa de loira burra e tal, não sei o que, e eu acho que é muito legal que tem vários personagens que ela faz essa brincadeira. Qual